Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Hoje foi incumbido a mim trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. E desde quando o apóstolo falou, dia 18 você prega. Né? A gente fica pensando, orando, né, Senhor, o que o Senhor quer ministrar. E no domingo, no culto, veio o direcionamento. Nessa noite, se a gente for analisar as últimas semanas, as últimas pregações, nós estamos falando já faz um tempo sobre batalha, sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Né? Na semana retrasada o apóstolo pregou falando sobre princípios espirituais, sobre como devemos tomar cuidados com algumas coisas. Se nós quebramos algumas barreiras, nós damos liberalidade a Satanás, e isso infringe nossas vidas. Na semana passada ele já começou a falar sobre a questão da batalha dentro dos lares, na questão de casamento, da questão da posição do homem, da posição do marido. E algumas semanas atrás a pastora Renata trouxe uma palavra numa quinta-feira sobre batalha espiritual, sobre posicionamento, sobre engajamento, sobre o despertar para uma batalha. Então nós estamos alguns dias falando sobre batalha, falando sobre guerra, falando sobre estar numa batalha, viver uma batalha espiritual. E hoje eu queria trazer isso para a gente estar complementando todo esse pensamento, estar trabalhando mais sobre esse pensamento da guerra espiritual, da batalha espiritual. E o que veio no meu coração quando o apóstolo falou era o quê? Eu quero hoje traçar com vocês, não seria uma estratégia de guerra, mas eu queria poder fazer um comparativo como que se um exército fosse a guerra, o que eles têm que fazer. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor aí, em nome de Jesus, em Lucas 14. Abram em Lucas 14, por favor. A gente vai ler o 31 e 32. Lucas. Vamos lá? Fala assim: ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então eu quero ler de novo o versículo 31. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então quando nós pensamos em guerra, quando um país pensa em guerra contra o outro, existe toda uma preparação, um pensamento. Será que eu estou apto a guerrear contra o meu inimigo? Será que a força do meu inimigo é maior do que a minha força? Será que o meu exército está preparado para batalhar contra o inimigo? Então hoje eu quero falar a respeito do nosso exército, a respeito do nosso posicionamento como exército do Senhor, o exército que você está inserido. Nós vivemos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, no âmbito particular, né, naquele âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito igreja, no âmbito cidade, no âmbito mundial. Nós vivemos em guerra porque nós temos o mundo espiritual e a todo momento nós temos Deus enviando seus anjos, guerreando a nosso favor, e Satanás contra nós, tentando nos desviar do caminho, tentando, né, matar, roubar e destruir, tentando frustrar os planos de Deus para nós, tanto na nossa vida particular, familiar, como nos planos para a igreja. Então hoje eu quero que nós venhamos a fazer uma análise a respeito do nosso exército, do exército que você está inserido. Então a primeira coisa que me vem assim, nesse momento de guerra, quando você sai à guerra com o seu exército, quando um rei vai à guerra com o seu exército, primeiro ele olha para ele, ele fala, não, peraí, como é que é? Eu estou forte o suficiente, eu estou preparado o suficiente? Então a minha pergunta é para nós hoje, como está, ou quem é a base do nosso exército? Qual é a base do seu exército? Eu digo com toda certeza que a base do nosso exército tem que ser Cristo. Então, se a base do nosso exército é Cristo, eu preciso pelo menos entender um pouco mais de quem é Cristo, quem é Deus, quem é o meu general, que poder tem o meu general, que força tem o meu general. Nós vamos falar aqui hoje sobre a força do nosso general, a força do nosso exército, sobre um pouco da força do exército inimigo, e sobre a sua posição como soldado do Senhor no meio desse exército. Amém? Então,
começando com essa análise, primeira coisa, no nosso lado, no nosso exército, nós temos um general. Nós temos Jesus Cristo como nosso general. Nós temos Deus como líder do nosso exército. E aí vem para nós, vamos dizer assim, quais são os poderes de Deus? Quais são os atributos que faz o nosso general tão forte? Você já ouviu milhares de pregações. Em toda a sua vida cristã, você já ouviu milhares de pregações a respeito de Deus. Eu quero, meu coração, em nome de Deus, eu espero que enquanto a gente fale alguns títulos desse, o seu coração volte a encher de esperança em talvez algumas áreas que você deixou de acreditar em Deus. Existe um quadro muito lindo, eu tinha um desse em casa, acho que alguns de vocês têm, que tem, sabe, aqueles nomes e títulos de Jesus, nomes e títulos de Deus. Quantos já viram esse quadro, ou tem esse quadro? Lá existem dezenas de nomes, e cada nome tem um significado. Cada nome traz uma particularidade do nosso Deus. A gente tem lá, por exemplo, Alfa e Ômega. O que é Alfa e Ômega? Nosso Deus, ele é o princípio e o fim. Todas as coisas começam nele e se encerram nele. Lá naquele quadro, naquelas palavras, tem que nosso Deus é todo-poderoso. O que é um Deus todo-poderoso? É um Deus todo-poderoso. Todo poder está sobre ele, todo poder está nas suas mãos, ele tem poder sobre tudo. Tudo que nós possamos imaginar e não imaginar, existe força nele. Ele é poderoso para abrir o mar vermelho, como fez com Moisés. Ele é poderoso para fazer chover pão do céu para alimentar o povo. Ele é poderoso para curar o enfermo, para levantar o abatido, para ressuscitar o morto. Esse é o nosso Deus. Esse é o general do nosso exército. Outros desses títulos, eu não vou conseguir falar todos, mas outros desses títulos, ele é o autor da vida. É ele que nos concede vida, é ele que fez a criação acontecer. Diz a palavra, em 5 dias fez toda a criação. Ele é o príncipe da paz. Você precisa de paz? Nele você encontra paz. Você está afligido, está passando por dificuldades, está passando por problemas, está tendo aquele dia difícil, está tendo aquele momento difícil, todos temos, mas ele é o príncipe da paz. Então quando eu me refugio no meu general, eu encontro paz nele. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Não existe nenhuma autoridade maior do que ele. Ele está sobre tudo e todos, ele domina sobre tudo e todos. Então, começando por aí, a gente vê que o nosso lado está bem fornecido de força. O nosso lado do exército está bem forte, porque nós temos o Deus de todas as coisas, o Criador do universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Mestre. Se você quer aprender alguma coisa, você aprende com Ele. O Consolador, nós temos tudo nele, o Verbo vivo, a Palavra de Deus, a própria Palavra, o caminho, a verdade e a vida. Está tudo no nosso lado. Então, olhando assim, nosso exército já começa bem. E começa bem mesmo, porque ele é bom. Porque Deus é bom. Porque Ele está no nosso exército. Ele é o general do nosso exército. Eu queria ler com vocês, em nome de Jesus, Apocalipse 19. Abram lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19. No versículo 11. Amém? Agora eu quero que, antes da gente ler aqui, eu quero que você imagine um campo de batalha. Talvez você já assistiu aqueles filmes de época, sabe? Eu, particularmente, eu adoro esses filmes de época. Eu adoro quando vejo aquele morro assim, e você vê os exércitos descendo o morro, ou subindo o morro, as bandeiras, os cavalos assim descendo, e lá no meio tem umas bandeiras maiores, e normalmente alguém no meio, todo bem vestido, é o rei do exército, é o general do exército, é o principal, é o rei daquele povo. Então, imaginando essa imagem, eu quero que você olhe agora para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está no meio do seu exército. Olhando para essa passagem agora, fala assim, Apocalipse 19, versículo 11. Eu vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho
fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Essa é a visão que João teve a respeito do Senhor. Esse é o nosso Deus, o nosso general, o Senhor do nosso exército. Amém? Então, olhando para o nosso exército, a gente já viu que, a batalha está vencida. A batalha está vencida porque nós já temos esse general conosco. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero comentar um pouco sobre o exército do inimigo. Eu quero falar um pouco sobre Satanás. Eu quero falar um pouco sobre o nosso adversário. Então, agora, olhando para o nosso adversário, nós vamos trazer um pouco do que nós já vimos na palavra de Deus, alguns títulos que ele também tem. Enquanto Deus tem todo-poderoso, onisciente, onipresente, Satanás também tem alguns títulos deixados para ele na Bíblia. Formas como nós vemos ele agindo contra nós. Uma delas, que é o próprio significado da palavra Satanás, quer dizer adversário, opositor. Então lá no outro lado do exército, contra o nosso exército, vem chegando um opositor. Vem chegando aquele que se opõe contra nós. Aquele que igual fez com Davi, o Golias. Chegou-se diante do povo de Deus e falava: vocês são fracos, vocês são isso, vocês são aquilo. Ele se opunha, Golias se opunha contra o exército de Israel. Golias se colocou como adversário, como inimigo, se opondo contra aquilo que o povo acreditava. Esse é Satanás contra nós. Ele vem e se levanta com força, com pompa, com palavras, falando: eu sou mais forte que você, eu sou mais forte que a igreja. Eu sou mais forte do que a fé que você tem. Eu sou mais forte do que esse Deus que você crê. Esse é o nosso adversário. Esse é um dos títulos deles. Satanás, adversário, opositor. Outro título que nós encontramos para ele é o acusador. Ele é quem chega no seu ouvido e te acusa quando você pecou. Você errou. Você quer se encontrar com Deus, pedir perdão, você entendeu o seu pecado, mas ele chega diante de você e fala: não, você é pecador, Deus não vai te perdoar. Então ele é o acusador dos irmãos. Ele é aquele que vem acusar você, é aquele que chega diante de Deus e fala: você tem pecado, aquele ali tem pecado. Olhamos para a história de Jó. O diabo chegou lá diante de Deus e foi tentar encontrar alguma coisa em Jó. Ele chega e fala para Deus: Senhor, olha o seu... O Senhor fala para ele a respeito de Jó. O Senhor fala: está vendo, Satanás? Jó, como é um servo bom, como ele é bom, como ele é fiel. Aí Satanás começa a acusar Jó do quê? Fala: Senhor, Jó só é bom com o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Jó só é bom porque o Senhor cuida dele. Se o Senhor não cuidar dele, se o Senhor não der as coisas boas, com certeza ele vai blasfemar contra você. Então Satanás, ele vem acusando, ele vem inventando coisas contra mim, contra você. Ele vem te colocando contra Deus. Então esse é um dos títulos dele, acusador. Outro título, na palavra de Deus fala que ele é o Deus deste século. Nós vimos na pregação, se eu não me engano, não sei se foi na semana ou na anterior, o apóstolo falou sobre isso. Falou o quê? Que Deus fez a criação perfeita, deu a Adão e Eva, deu o Éden, e deu a terra a Adão e Eva. Só que por causa do pecado, Adão e Eva entregou a terra a Satanás. Então, por causa desse pecado, por causa do momento que entrou o pecado no mundo, o Satanás começou a se tornar o Deus deste século. Por isso que nós vimos, estamos acostumados a ver nos jornais, noticiários, tudo quanto lugar onde nós fomos, nós vemos violência, nós vemos maldade, nós vemos tanta coisa suja. Porque este mundo é dominado pelo diabo. Ele é o Deus deste século. Então esse é um dos outros títulos dele. Outro, inimigo, maligno, a gente sabe que ele é mau. Lá em Apocalipse vai chamá-lo de a serpente, a antiga serpente, o dragão. Vários outros títulos. Ou seja, ele representa tudo o que tem de mal. Ele representa a maldade, porque a maldade está dentro dele. Ele representa a oposição a Deus. Ele representa tudo que se opõe ao Senhor. Então você imagina o seu exército.
Você está ali, no meio de muitos daquelas, sabe? Vamos imaginar de novo aquela cena descendo a colina. Uma colina está o seu exército, o exército do Senhor. Na outra colina está o exército do inimigo. Nós estamos ali, nosso general está lá em cima, no cavalo branco, uma espada, na sua boca uma espada afiada. Está lá super mega poderoso como ele é. E no outro lado está Satanás descendo com as suas hordas infernais, se opondo a nós, falando que nós não vamos vencer, que nós não vamos avançar. Nós estamos ali, perto do nosso Deus, mas nós estamos agora indo para a batalha. Então esse é o pouco do nosso inimigo. E agora, depois de comentar sobre quem é Deus que está no nosso exército, de falar sobre o nosso inimigo, eu quero trazer um pouco sobre nós, nesse momento da batalha. Quando a gente se refere a Satanás, uma coisa é interessante pensar. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor Jesus o derrotou. A palavra de Deus fala que ele já foi derrotado. Então é o inimigo que vem descendo contra nós, mas ele já está derrotado. Só que ele é um adversário muito sábio. E aí eu estava pensando e meditando, e aí eu pensei, poxa, beleza, né? Qual que seria o ponto fraco de Satanás e qual seria o ponto forte de Satanás? E aí como ponto fraco, na hora me veio esse pensamento, ele já está derrotado. Para ele já acabou, já está decretado. A palavra de Deus já decretou que ele está derrotado. Mas e qual é o ponto forte dele? Qual seria o ponto forte do nosso adversário? E aí veio ao meu coração que o ponto forte dele é a nossa falta de fé na palavra. E é aqui que começa o problema. Então, nós vemos nesse campo de guerra, nós vemos um exército que tem um Deus todo-poderoso. E nós vemos no outro lado um inimigo descendo que já está derrotado. E nós vemos ali no meio, junto a esse Deus todo-poderoso, nós estamos ali. Só que muitas das vezes nós estamos nesse meio, partindo para a guerra, vivendo essa guerra, mas nós não conseguimos olhar e confiar no nosso general. Nós não conseguimos acreditar na força do nosso general. Nós não conseguimos depositar a fé suficiente nas palavras do nosso general. E isso fortifica o nosso adversário. Nosso adversário jamais derrubará o grande general que é o Senhor Jesus. Jamais nem tocará o Senhor Jesus. Mas a nós, ali no meio da batalha, ele pode nos tocar. Se nós dermos brecha. Se nós nos afastarmos da fé no Senhor. Se nós não conseguirmos colocar a nossa fé totalmente no Senhor, em quem Ele é. Então é nesse ponto que eu quero frisar hoje para nós. Como nós estamos? Como você, como soldado do Senhor, no meio desse exército, diante dessa batalha, na sua retaguarda está o Senhor e os seus anjos, e à sua frente está vindo Satanás e os seus demônios. Nós estamos nessa guerra o tempo todo. Na sua mente, no seu trabalho, na sua escola, onde você passa, onde você estiver, no meio da sua família, está tendo a guerra o tempo todo. Nas suas costas sempre tem o Senhor a te proteger, os anjos do Senhor a te atender, a cuidar de você, e à sua frente sempre tem um inimigo para querer te derrubar. Mas e você? Quem é você? Então hoje, essa mensagem vem falar para nós sobre posição. Que posição você tem tomado? Quem é você em Deus? Antes de nós nos convertermos, nós estávamos presos no pecado, estávamos presos pelo diabo, estávamos presos nos prazeres da nossa carne. Mas aqui nós hoje estamos falando a um público que já viu Cristo, já entendeu Cristo, já veio e já deu um passo na direção de Cristo. Se você já deu um passo na direção de Cristo, aceitou a Cristo, está buscando viver com Cristo, a sua vida já mudou. Você não está mais preso no pecado, não está mais preso por Satanás, não está mais dominado pela sua carne. Você agora é livre, agora você é uma nova criatura. Agora você nasceu de novo, você foi regenerado. Mas será que você tem vivido, ou tem pensado, ou tem agido como alguém que está regenerado? Como alguém que virou nova criatura? Como alguém que realmente se converteu e foi transformado? Então eu trouxe hoje uns versículos para nós meditarmos a respeito da nossa posição. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor aí,
em Romanos 8:30. Romanos 8:30. Amém? Romanos 8:30. Fala assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que o Senhor traz para nós nesse versículo? Ele fala assim, o que? Que nós fomos justificados. Nós fomos chamados por Deus para a salvação. E você aceitou o chamado do Senhor para a salvação. Você veio diante dele, você aceitou a Cristo. Você decidiu tê-lo como Senhor da sua vida. Tanto que você está aqui hoje, você está buscando o Senhor. Você vem nos cultos, não porque você só gosta dos cultos. Acredito eu que você vem no culto porque você quer Deus. Você quer continuar na presença de Deus, quer continuar na vida de Deus. Então você escutou o chamado do Senhor, o chamado do Espírito Santo no seu coração. E você veio. E aí por você vir, você foi justificado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você se tornou justo. Quer dizer que aquilo que era condenável em você foi retirado. Jesus retirou lá na cruz a sua condenação. Como até o Tiagão comentou no começo da ministração, a escrita de dívida que era contra nós foi retirada. O Senhor a pregou na cruz. O Senhor a pregou na cruz. Tudo que nós estávamos devendo a Satanás, tudo aquilo que dava direito a Satanás nos acusar, Cristo levou na cruz. Cristo retirou de nós toda a dívida. Ele nos fez justo. É como se você estivesse devendo algo, chegasse diante de um juiz, e você sabe que ele vai condenar você ali por tal crime, por tal coisa. Mas na hora que você chega diante do juiz, o juiz vai bater o martelo e falar, não, tem aqui, já está limpo. Não tem mais nada na sua ficha. A sua ficha foi limpa. A sua ficha criminal foi limpa. Jesus fez isso por nós. Só que muitas vezes nós, volto a pensar na questão do exército. Você, como exército do Senhor, está lá no meio da batalha. Está batalhando nos seus pensamentos contra o pecado. Está batalhando ali para buscar a Deus, para poder vencer Satanás. Mas vem uma palavra no seu coração falando, não, você não pode fazer isso, porque você fez isso de errado. Agora você pega essa passagem e fala, não, eu recebi ao Senhor. E porque eu escutei o chamado dele, eu fui justificado. Meu passado ficou para trás, eu estou limpo agora, o Senhor me justificou, o Senhor me perdoou. Amém? Consegue entender como isso é importante? Porque na hora que você chega diante de Satanás, você está ali, você está enfrentando uma batalha, o diabo vem te acusar. Quantos de nós já passamos por isso? Você está ali pensando, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero servir o Senhor em tal área, mas vem no seu coração aquele sentimento, não, você não pode fazer isso, porque você já fez isso e isso de errado lá atrás. Lá atrás você fez isso e isso de errado. Mas não, o Senhor te justificou. O Senhor te comprou, te pagou por alto preço, para justificar a sua vida, para te fazer justo. Seguindo nesse mesmo versículo, ele fala assim, e a quem justificou, a esses também glorificou. O que quer dizer isso? O Senhor, ele está te dando uma posição de glória, uma posição gloriosa. Você não está mais agora no mero patamar de humano normal. Você agora é filho de Deus. Você agora tem direito aos céus. Você agora tem direito à eternidade. Em outra passagem que nós já falamos tantas vezes, tem até uma música que nós cantamos tanto, né? Eu estou sentado com Cristo. Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, é o que diz a palavra de Deus. Você foi levado a um patamar diferente. Você não é mais escravo do pecado, do diabo e da carne. Você agora é filho de Deus, justificado e glorificado com Ele. Amém? Começa a entender a diferença que é você chegar diante do seu adversário, cheio de dúvida, e você chegar diante do adversário, cheio de fé? Começa a entender o quão isso é importante? Parece bobeira, mas eu já sabia de todos esses versículos, irmão. Eu já ouvi esses versículos várias vezes. Eu sei. Eu também. Ouço esses versículos desde sempre. Mas desde sempre o diabo vem e me afronta.
E quantas vezes eu ali com medo, acreditei mais na mentira de Satanás do que na verdade de Deus para mim. Do que na palavra, sabe aquela palavra, a espada afiada que sai da boca do Senhor, que é a palavra de Deus? É essa palavra a meu respeito, a seu respeito. Você é filho de Deus, você é justificado, você é separado para Ele. Se nós nos posicionamos nessa palavra, opa, o seu inimigo já vai ficar com medo. Já é diferente a batalha. Amém? Outra coisa a nosso respeito hoje, nós fomos purificados. Em Efésios 5:26 fala que o Senhor deu a palavra para que fizesse como se fosse a lavagem das nossas vidas acontecesse pela revelação da palavra. Que o Senhor, Ele lava a esposa pela palavra. Então nós fomos lavados dos nossos pecados. Ah, você pecou, você errou, tinha um passado, sim. Mas o sangue de Jesus nos purificou. A palavra do Senhor veio e começou a limpar o nosso coração. E a nossa forma de agir, a nossa forma de andar, a nossa forma de ser, modificou. Quando você se converteu, talvez ainda você, com o tempo você foi caminhando, ainda caminhava de um jeito, ainda errava. Mas à medida que você foi conhecendo a palavra do Senhor, a sua vida foi endireitando, você foi largando alguns vícios, largando algumas atitudes. Talvez quando você se converteu, você mentia demais. À medida que você foi caminhando com Cristo, o Senhor foi ali te convertendo, você foi abandonando a mentira, abandonando as palavras pesadas, abandonando a ira, abandonando tudo que era de mal. É o poder da palavra de Deus entrando em mim, entrando em você. Então hoje você é lavado pelo Senhor. Então quando você chega diante de Satanás, e Satanás acusa você no seu coração, você é sujo, você é impuro. Não, eu sou limpo, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou lavado pela palavra do Senhor. Dentro de mim existe a palavra do Senhor. Outro item, o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado por mim e por você para nos purificar de todo o pecado, para nos limpar totalmente. Então quando o diabo vem para te acusar, lembra do poder do sangue de Jesus. O quão poderoso é aquele sangue derramado, o quão precioso foi aquele sangue derramado. O que diz a respeito daquele sangue é que nós fomos comprados pelo Senhor, pelo sangue dele. Então quando Satanás te acusar no seu coração, que você não tem força, não tem Deus, não tem isso, não tem aquilo, eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Jesus derramou a sua vida por mim. Eu sou muito valioso, eu sou muito valoroso. O Senhor me ama, por isso ele se entregou por mim. Parece que a mensagem seria aquela mensagem aqui, né, de motivação. Não, a ideia não é motivação. A ideia é ser palavra que caia como fé para você. Talvez a sua fé ainda esteja abalada em alguns pontos. Porque convenhamos, aqui hoje no meio da igreja, no meio do culto, depois de um louvor abençoado, a gente, amém, glória a Deus, eu confio, eu creio, eu sei, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, eu sou purificado, eu sou santificado, eu sou justificado, glória a Deus. Mas onde você vai usar isso é amanhã. É daqui a pouco, quando você sair daqui, chegar na sua casa e por alguma coisa, você sem querer discutir com a sua esposa, discutir com o seu marido, brigar com o seu filho. E aí você fala, nossa, eu não podia ter feito isso. E aí você vai para Deus e fala, Senhor, na hora que você está chegando diante de Deus para pedir perdão, o diabo vem, mas eu falei que você não tinha jeito, rapaz. Mas aí você pega essa palavra e coloca diante de Deus, não, eu sou falho, eu sou pecador, sim, errei, mas o Senhor me justifica, o Senhor me perdoa. É nesse momento que nós temos que pegar a palavra de Deus e nos colocar contra Satanás, nos opor ao nosso opositor. Então é nesse momento, volto a imaginar aquela cena do campo de batalha. Você está ali, nós estamos ali, são vários irmãos no meio da batalha. O exército do inimigo está vindo, atrás de nós está o nosso general. Mas agora, crendo na palavra do Senhor, eu olho para ele e eu confio nele. Eu creio nele, eu uso as palavras que ele me disse como armas contra o meu adversário. A palavra do Senhor nos foi ensinada, nos foi liberada, para que nós pudéssemos sim aprender, pudéssemos nos alimentar dela, mas para que nós pudéssemos usá-la. Não só guardar como conhecimento ou entendimento. Não vale de nada saber 50 milhões de versículos, se nós não conseguimos aplicá-lo em nossa vida. Se nós não conseguimos aplicá-lo contra o nosso adversário.
Então essa mensagem de hoje é para trazer esse toque para nós, lembrar esses versículos para nós, lembrar da nossa posição em Deus. Porque quando nós nos lembrarmos da nossa posição em Cristo, lembrarmos da posição do nosso Deus e lembrarmos da posição do nosso adversário, aí sim nós ficamos alinhados para a batalha e vencemos. A posição do nosso Deus é de Deus, Ele é todo poderoso. A posição do nosso adversário é derrotado, foi vencido na cruz. A nossa posição é crer nele e viver as promessas dele para nós. Enquanto vivermos isso, nós conseguimos batalhar. Nós conseguimos enfrentar Satanás. Nós conseguimos avançar contra Satanás. Conseguimos vencer o diabo. Outra coisa a nosso respeito, quero que você abra a palavra de Deus em 1 João 5,4. 1 João, no capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Primeiro João 5,4. Fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você nasceu do Senhor, você se converteu, você está diante de Deus, você tem o poder suficiente para vencer o mundo, para vencer a tentação da carne. Porque a nossa fé, a sua fé, tem que estar apoiado no nosso general, no nosso Senhor. Amém? E outra passagem maravilhosa, extremamente conhecida, não vou nem falar para vocês abrir, que é João 1,12, que fala o quê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhando novamente para aquele general, para esse general que explica a Bíblia, nosso Deus todo-poderoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso Pai. Você é filho dele. Você é filho daquele que tem todo o poder. Você é filho do general do exército. Você é filho do Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí eu volto para as nossas preocupações. Há de faltar alguma coisa àquele que é filho de um rei? Há de faltar alguma coisa àquele que tem tudo? Há de haver alguma necessidade que não seja suprida, tendo um Pai tão glorioso e poderoso como é o nosso Deus? Aqui entra o exercício da nossa fé. Porque convenhamos, como eu falei mais uma vez, aqui tudo é fácil. Mas chega amanhã que você tem um problema sério, que tem um problema que está difícil de você tratar. Está complicado, é dinheiro, é saúde, é família, não sei, cada um tem um problema. Todos nós passamos por lutas em âmbitos diferentes. Algumas lutas podem ser mais difíceis para um, mais difíceis para outros. Mas independente da luta que cada um passa, se nós acreditamos diante da luta que o nosso Pai é o Senhor, que o nosso Pai é esse Deus provedor, que o nosso Pai é esse Deus todo-poderoso, nós encaramos a batalha de forma diferente. Isso não quer dizer que não vai haver a batalha, isso não quer dizer que não haverá o sofrimento. Por quê? Porque o Senhor permite que nós passamos pela luta para que nós sejamos provados, para que nós sejamos testados, trabalhados, aprimorados por Ele. A palavra de Deus fala, se você quer purificar a prata, como você faz para purificar a prata? Você coloca ela no fogo, para que queime todas as impurezas. Prata é um metal, para o metal derreter é muito fogo. Então o Senhor te compara com uma prata preciosa, mas que tem muitas coisas ainda a ser tratadas. Então Ele permite que as lutas da vida, o fogo da vida, te esquente, te esquente, te esquente, para que as impurezas saiam e você permaneça aperfeiçoado. Mas você, como prata do Senhor, você tem duas formas de olhar. Ou você olha para o Senhor e vê, Senhor, eu entendo a luta e eu persisto na luta, crendo no Senhor, ou você murmura, ou você reclama, ou você desiste, ou você não acredita que Deus é poderoso para te fazer vencer na luta. Aqui está a nossa posição. Então, quando nós pensamos que você é filho de Deus, eu sou filho de Deus,
qualquer luta nós conseguimos vencer. Esse é o maior problema do cristianismo hoje. Nós estamos acostumados com igrejas, com eventos, com festas, com um monte de coisas, milhões de palavras, milhões de louvores, mas na hora de chegar na vida prática, muito cristão deixa a palavra de Deus de lado. Ele vem todo domingo, vem toda quinta, vem toda célula, toda a escola, ele participa de tudo, mas ele não consegue colocar em prática aquilo que ele aprende. Irmãos, se nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, não vale de nada. Não vale de nada, a gente vai ficar batendo cabeça dentro da igreja pro resto da vida. Mas se você pega a palavra do Senhor, se você vê um versículo, você escuta uma palavra, você escuta uma mensagem, você leva para casa, você medita, você fala, não, eu vou me agarrar nisso aqui. Eu vou me agarrar nessa verdade. Eu vou me agarrar nessa promessa do Senhor. Eu vou me agarrar, vamos colocar o exemplo mais uma vez desse versículo. Todos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu me agarro nessa verdade de que eu sou filho de Deus, não tem como eu ser derrubado. Não tem como o diabo passar por cima de mim. A batalha está aí o tempo todo, está rolando o tempo inteiro. O tempo inteiro, Satanás está se levantando contra nós, nosso inimigo, nosso adversário, trazendo mentiras, trazendo calúnias, trazendo um monte de coisa contra nós. Mas se eu me agarro na esperança, na palavra do Senhor de que eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso, eu permaneço firme. Então hoje eu ressalto a atenção nisso para nós. Como está a sua fé na palavra de Deus? Como tem sido a sua fé nos momentos das lutas? Quando a luta vem e te chacoalha, para onde você olha? Você olha, vai ser difícil demais, não vai ter como. Ou você olha, não, amém, vamos aí, o Senhor é comigo. Vai doer, vai ser apertado, vai ser difícil, está difícil, mas eu creio no Senhor. Ou na hora que vem a luta, a primeira coisa que você faz, você está ali no meio do exército, o inimigo está vindo, seu capitão, seu general está lá atrás, mas o inimigo está vindo e você, não vai dar não, Senhor Jesus, o Senhor é bonitão, o Senhor é grande, forte, eu estou vendo aí, eu já entendi, eu aprendi, me falaram, mas na boa eu não consigo crer, porque é isso que nós fazemos, quando nós desistimos, quando nós murmuramos, quando nós deixamos a murmuração entrar no nosso coração, quando nós deixamos a mentira de Satanás entrar no nosso coração, quando nós deixamos que a luta venha e nos domine, que o medo venha e nos domine, nós estamos olhando para Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e estamos falando para Ele, Senhor, eu não acredito no Senhor, eu não consigo acreditar no Senhor. Então se você ainda em algum momento, em alguma luta, você já passou por isso, ou enxerga em alguma área da sua vida que você está fazendo isso, é o momento que você tem para poder chegar diante de Deus, Senhor, me perdoa, porque eu realmente não estou conseguindo acreditar. Mas eu sei, aqui no fundo, o seu Espírito coloca no meu coração, de que o Senhor realmente é poderoso, e que eu preciso crer nesse poder que há em Ti. Porque se eu crer nesse poder que há no Senhor, eu vou vencer o meu adversário. Então me dá força, me levanta, me ajuda a crer no Senhor, aumenta a minha fé no Senhor. Porque o Senhor é imutável, eu sou mutável, eu sou fraco, mas eu creio no Senhor. Eu preciso crer no Senhor. Então, às vezes, em algum momento, não é vergonha nenhuma você entender que, nossa, nessa área eu não estou conseguindo vencer, e eu não estou conseguindo acreditar plenamente nisso. Você chegar diante de Deus, falar, Senhor, me ajuda, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé no Senhor, aumenta a minha fé na sua palavra. Porque quando a sua fé for aumentada, a sua fé for trabalhada, nada vai te impedir. Essa é a verdade. Quer trazer para um âmbito de igreja, no âmbito de trabalho. Quantos de vocês talvez tiveram a oportunidade de orar por uma pessoa e essa pessoa estava enferma? E aí convenhamos, na hora que a gente chega diante da pessoa que está enferma, não é aquela coisa, uma dor de cabeça. É aquela coisa, está enfermo mesmo, faz tempo, o negócio é sério. Não foi uma dor de cabeça que começou agora há pouco, uma enxaqueca porque comeu muito, não sei. Uma coisa séria. E você tem a oportunidade de orar por essa pessoa. Na hora que você chega diante dessa pessoa, seu coração começa a fervilhar.
E você fica, ai meu Deus, será que vai curar? Será que não vai curar? Será que o Senhor vai ouvir? Será que não vai ouvir? Eu não consigo acreditar totalmente. Senhor, o que eu faço? Eu vou orar, mas eu não sei, eu não consigo acreditar que vai ser. Talvez alguns de nós já teve essa experiência. Talvez alguns de vocês já passaram por isso. E talvez naquele momento, infelizmente, a sua fé ainda não estava fortalecida totalmente. Você ainda estava vacilante. Se aconteceu isso, amém. Não desista, irmão. Levanta de novo. Eu fui muitos anos atrás a um seminário sobre cura, libertação. E eu gostei muito do que eles falaram. Falaram, a gente ora pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque é melhor queimar a minha cara. Mas eu fortificar a minha fé. Eu insisti. Eu continuar. Eu orei a primeira, curou? Não. Vamos de novo, vamos buscar com mais fé, eu quero crer, porque às vezes ainda a fé no meu coração ainda está meio balançada, mas eu quero crer, eu vou insistir, eu vou orar de novo, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Talvez não dê, mas pode ser que aconteça. E isso aconteceu comigo, é verdade. A gente estava na casa de uma família uma vez, e tinha um senhor, ele era enfermo numa coisa há muito tempo, e a gente foi lá e orou, e não deu. Ela fala, não Senhor, eu vou porque eu creio no Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na sua palavra, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é Deus que cura, eu sou um instrumento nas suas mãos, e eu quero crer nisso. Eu insisti, e eu orei mais 2, 3 vezes pela pessoa, e graças a Deus, pelo poder do Senhor, a pessoa foi curada, saiu a dor na perna que a mulher tinha anos. Então o que sou eu? Eu sou um mero instrumento, você é um mero instrumento, mas a sua fé precisa estar aqui, alinhada aqui. E o Senhor vai te dar momentos para que a sua fé seja testada. Outro exemplo no âmbito da igreja, quantas pessoas às vezes, e não é só na igreja, às vezes você está no trabalho e uma pessoa fica possessa. A pessoa fica ali meio que estribuchando, fazendo um negócio meio estranho. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo, muito tempo atrás. Eu trabalhava em fábrica, então a gente ia de ônibus para trabalhar. E aí, eu adoro dormir. Então, o apóstolo me zoou até hoje. Mas estava eu lá dormindo no busão, tranquilo. Daqui a pouco o cara da frente começou a dar um negócio lá. E eu falei, caramba, mano, isso aqui não é um chilique normal não, cara. O cara ficou possesso no meio do busão dormindo. Só que eu era novo. Morrendo de medo. Aí eu fiquei, não fui. Não fui, irmãos. Que vergonha. Depois eu cheguei para Deus e orei e falei, Senhor, eu fiquei com medo. Mas graças a Deus depois teve outra oportunidade, irmãos. Aí eu fiquei com o cara por até 4 horas da manhã, até o bicho sair. Mas vai, não desiste. Por quê? Porque a sua fé é trabalhada. Então, se você teve uma experiência, essa experiência te balançou e você não venceu, não desiste, porque a sua fé está sendo trabalhada. Então, você está ali no meio do exército, a batalha, o inimigo está vindo na sua direção, o inimigo está vindo diante de você. Você precisa olhar para aquele que é todo poderoso, e você tem que ser renovado, porque a palavra de Deus, a verdade, fala isso para nós. Se nós olharmos para Ele, a nossa esperança é renovada. Então você precisa estar alinhado com Cristo, olhando para Cristo, independente da dificuldade que seja esses momentos, ministração. Nossa, são tantas experiências que a gente já passou e que a gente deu problema, e que a gente errou, e que a gente vacilou, e que a gente não teve fé na hora, mas depois, no outro momento, tivemos fé e vencemos. E na vida. Mas por quê? Porque nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem a espada afiada. Então, eu volto a falar de novo do nosso inimigo. O ponto fraco dele é que ele já está derrotado. Já acabou para ele. O escrito de dívida contra nós foi na cruz. O Senhor Jesus morreu, e quando morreu e ressuscitou, fez para derrubar Satanás. O diabo foi derrotado, o príncipe desse mundo já está derrotado. É um príncipe falido, é um rei sem governo, sem domínio, é um rei que já perdeu a sua autoridade. Esse é o nosso adversário. Mas o ponto forte dele, às vezes, é que a nossa fé na palavra ainda não está totalmente fortificada. Então hoje o Senhor vem e nos empurra para isso, a acreditar na palavra, a buscar a palavra, a ler a palavra e falar, Senhor, eu estou vendo essa promessa aqui, eu estou vendo essa palavra que o Senhor fala a meu respeito, me ajuda a crer.
A palavra do Senhor tem tantas passagens, tantas passagens. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se apoia nisso, sua casa vai ser transformada. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Se apoia nisso, sua casa será salva. Se nós nos apoiarmos na palavra do Senhor verdadeiramente, o Senhor vai trazer transformação. O problema é que nós batemos na porta uma vez, vimos o inimigo, ficamos com medo e não olhamos de novo para o autor e consumador na nossa fé. Nós olhamos para a nossa pequenez. Sim, nós somos pequenos, somos falhos. Sim, mas o Senhor nos fez grande. O Senhor nos fez filho. O Senhor nos glorificou. O Senhor nos purificou, nos justificou. O Senhor fez de nós nova criatura. O Senhor colocou dentro de nós o Espírito dele. O próprio Deus habita dentro de você, dentro de mim. Então quem é Satanás para ir contra mim ou contra você? Se o próprio Deus habita dentro de mim e você. Então a chamada de hoje, a mensagem de hoje é posicionamento. Onde você está? Você já está na batalha. Você não vai entrar, você está. A vida é uma batalha, é uma guerra, é batalha espiritual para tudo quanto é lado, em todos os âmbitos. Você já está nela, querendo ou não, você já está nela. Mas como você está posicionado nela? Está posicionado como um guerreiro com medo do adversário? Ou está posicionado como aquele que acredita no poder do general? Que acredita no poder daquele que está no cavalo branco? E vai adiante. Eu gosto de... Tem uma passagem, uma história, né, sobre os valentes de Davi. São passagens que me chamam muita atenção e que trazem para nós esse, vamos dizer assim, esse espírito guerreiro. Essa questão de estar lutando e batalhando. Fala sobre os valentes de Davi. Eram alguns homens seletos, que alguns eles tinham uma capacidade tão grande, uma coragem tão grande, que eles faziam coisas absurdas aos olhos dos outros. Diz sobre um, eu não lembro certinho o nome de cada um e cada história de um deles, mas fala assim um momento que Davi, o rei Davi falou, nossa, ai quem me dera beber da água do poço de Jessé. Davi não estava perto do poço. Lá onde estava o poço, estava o exército do inimigo. E os homens dele escutaram o pedido do rei e falaram, vamos atender o nosso rei. E eles foram atravessar o exército do inimigo para pegar um pouco de água para o seu rei. Uma coisa fantástica. Imagina, se eu não me engano, nessa passagem são 3 homens. Atravessam o exército do inimigo. E o atravessar o exército do inimigo é atravessar na porrada, gente. Não é tipo assim, eu vou ali escondidinho. É ir guerreando para pegar água para o seu Senhor. Para trazer glória e honra para o seu Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos aquele que se esforça e atravessa um campo do inimigo para trazer honra ao nosso general. Numa outra passagem, dentro desses valentes de Davi, dessa história, fala de um que defendeu um campo que pertencia a eles, com uma espada. O inimigo veio e ele sozinho defendeu o campo de, se não me engano, era um campo de lentilha, defendeu o campo inteiro, sozinho, a tal ponto que ele lutou tanto, que a mão dele ficou meio que grudada com a espada, de tanta força que ele fez, tanta luta que ele cravou para proteger um campo de lentilha. E se você for olhar, lentilha na época era uma coisa que tinha muito, era uma coisa que dá muito fácil, não é uma coisa que você planta e daqui a muito tempo vai colher, é uma plantação fácil, ou seja, era uma coisa que se fosse pisoteada, talvez uma semana depois já conseguisse plantar e crescer de novo. O que quer dizer isso? Que ele tinha apreço por aquilo que era do seu rei, que era do seu Deus. Então talvez pequenas coisas que você vê, que o Senhor tem apreço, nós temos que defender. Você tem que defender. Defender o seu irmão, defender a sua igreja, defender os seus amigos no Senhor, os irmãos da igreja no Senhor, até que na sua mão fique grudada a espada. Defendendo de quem? Do inimigo que vem contra nós. Então tem essas histórias sobre os valentes de Davi. E olha agora, volto para nós trazendo esse exemplo para dentro desse exército. Como eu falei, você já está na batalha. Você já é um desses que está no meio daquelas fileiras de exército. Você pode ser um valente de Davi. Você pode ser um valente do Senhor. Alguém que luta e não desiste.
pode ser que o do lado está desistindo, pode ser que o do lado está caindo, mas você não desiste e ajuda aquele que está abatido. Pode, como diz a palavra, 10.000 cairão à sua direita, outros 1.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Então nós precisamos nos posicionar. E como nós tomamos essa posição? Crendo na palavra. Como a própria palavra diz em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos de nós, às vezes, não temos facilidade para manejar a palavra? Ou não temos ainda aquela intimidade com a palavra? Se está faltando isso para você, se esforça para ter. Ah, irmão, mas eu não consigo vir na escola de terça-feira porque eu estudo. Amém, glória a Deus. Você não pode vir na escola de terça-feira, você não consegue vir às vezes em todos os cultos. Mas, irmãos, tem internet na sua casa. Você tem a Bíblia na sua casa. Tem a internet para você ver as pregações que foram durante a semana. Tem vários estudos no site da igreja, em muitos outros sites, falando a respeito do Senhor. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha aí uns 16 anos, quando eu me converti de verdade. Na época, eu trabalhava na fábrica, eu conseguia imprimir muita coisa. Eu sei que eu imprimia folhas e folhas e folhas e folhas e folhas, eu levava para a escola, eu ficava no intervalo da escola, enquanto estava todo mundo lá comendo, eu estava comendo minha bolacha e lendo. Lendo. Eu lia a palavra, eu comia a palavra, por quê? Porque eu queria acreditar naquilo. Então, tipo assim, você precisa se esforçar, você precisa, sabe, se doar. Ah, mas irmão, eu não gosto de ler livro. Irmãos, hoje não tem mais desculpa. Você não gosta de ler livro, mas eu tenho certeza que você gosta de assistir um vídeo na internet. Então liga lá, tem dezenas de zilhões de pregações. Esses dias uma irmã perguntou para mim, irmão, que pregação que você assiste na internet? Eu falei, irmã, na boa mesmo, eu não assisto, porque me dá sono. Eu gosto de ler, eu não gosto de assistir. Então cada um tem um jeitinho. Talvez você não goste de ler, não tenha tanta facilidade para ler, mas você consegue assistir, você consegue ouvir. Não tem desculpa. Então seja um valente do Senhor. Se esforce para ser um valente do Senhor. Compre um livro, abaixe uma pregação, assista um vídeo, pegue as pregações da igreja, venha na escola, venha culto atrás de culto, pega as passagens que você vê na pregação, anota, leva para sua casa para estudar, para ler de novo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é isso que Deus quer de nós, posicionamento. Na hora que nós nos posicionarmos na palavra de Deus, pegarmos trechos como esse, como a gente falou, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou puro, eu sou justo, eu sou herdeiro de Deus, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quando você começar a tomar posse dessas promessas de Deus na sua vida, o diabo não vai poder te vencer, porque na hora que o diabo vir com a mentira dele, você, opa, eu sou filho de Deus, dentro de mim está o Espírito de Deus, e a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito de Deus, o maligno não lhe toca. São inúmeras promessas. O problema é que às vezes nós achamos que as promessas de Deus são os bens que nós vamos ganhar. Ah, o Senhor me prometeu, eu sei, eu vou ganhar casa, eu vou ganhar bênção, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não, irmãos, as promessas de Deus é sobre a sua vida e o seu relacionamento com Ele. E quer algo maior do que isso. Nós vivemos para a eternidade, não vivemos mais para esse mundo terreno. Aqui nós estamos de passagem. A sua vida precisa alcançar e olhar para a eternidade, onde o nosso general está, nos esperando a eternidade. Nós vivemos para a eternidade. Então creia na palavra do Senhor. Se apegue na palavra do Senhor. Como eu falei, eu não sei quais as lutas você passa, quais as lutas você está passando. Mas a verdade é essa. Independente da luta que seja, do milagre que você estiver precisando, porque tem hora que todos nós precisamos de milagre. Sim, precisamos. Toda semana eu acordo, Senhor, eu preciso de um milagre, me ajuda. Essa área aqui está difícil. Eu preciso de um milagre. Mas se nós nos posicionarmos, tudo muda. Porque como foram nas últimas pregações, falando sobre o nosso adversário indo contra nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós nos posicionarmos, ficarmos firmes, crentes na palavra de Deus, verdadeiramente abraçados com a palavra de Deus, nós vamos conseguir avançar. Amém?
É isso que eu queria trazer hoje para vocês. É isso que Deus tocou no meu coração, sobre posicionamento. Nas próximas semanas, ainda nós vamos ouvir bastante coisa a respeito de batalha espiritual no âmbito familiar. E quando nós falamos sobre batalha espiritual, quer dizer que nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que orar para que nós sejamos mudados. E nós vamos ter que orar porque nós vamos ver que em algumas áreas Satanás tem governo sobre nós. Essa é a verdade. À medida que a palavra de Deus vai sendo exposta, nós vamos vendo que em algumas áreas Satanás ainda governa na nossa casa, governa talvez na nossa mente. Não é o caso, eu estou possesso, não, mas alguma área ainda talvez você esteja preso. Então, à medida que as pregações vão vindo, você vai identificar. Mas o que você vai fazer? Você vai agora guerrear. Você vai contra o seu adversário. Você vai se opor ao seu adversário. Crendo no quê? Crendo na palavra. Crendo que você é filho de Deus. Crendo que o diabo já está derrotado. Crendo que o seu Deus é todo poderoso. Muda tudo. Muda tudo. Quando nós nos posicionamos corretamente diante do Senhor, em oração, quando nós nos posicionamos corretamente diante de Satanás, em oração, nós vencemos. Agora, se nós nos portarmos como fracos, com medo, e não nos apegarmos na palavra de Deus, nós perdemos. Talvez você comece a batalha meio com receio, mas você insista na palavra de Deus. Pegue um versículo, pegue esse versículo, você é filho de Deus, e medita nele com força, medita nele com apreço, medita nele com amor. Eu tenho certeza que uma semana a sua vida é totalmente diferente, porque você vai crer que você é filho de verdade, e por causa disso, nada que bater a sua porta vai te abalar, nenhuma acusação vai entrar na sua casa, porque você vai estar firme no Senhor e na palavra dele. Então pegue a palavra do Senhor, tudo que você já aprendeu, talvez o que você ouviu domingo e ainda está aqui, sabe, ruminando dentro de você, você está ainda mastigando aquilo, você ainda está ingerindo aquilo, do que foi pregado semana passada, no domingo, talvez na quinta. Pegue aquilo, guarde no seu coração, anota, leva com você e firma nessa palavra. Você vai ver que à medida que você coloca força e coloca amor nisso, o seu espírito vai sendo trabalhado, você vai sendo fortificado, e você vai ser forte o suficiente para empurrar o seu adversário para longe de você, para empurrar o adversário de dentro da sua casa, para empurrar Satanás de qualquer área que ele estiver agindo contra você. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Gostaria de orar nesse momento e que você colocasse diante do Senhor essa questão da sua fé. Talvez ao momento que nós fomos falando aqui os versículos, falando a palavra, talvez bateu em você alguma área que você lembrou e pensou, nisso eu tenho estado abalado, nisso eu tenho estado meio perturbado, nisso eu não estou totalmente confiante. Coloque isso diante do Senhor para poder vencer e avançar, em nome